Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre Adão e Eva. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Em que dia Deus criou o homem à sua própria imagem? Alternativa A. Sexto dia. Alternativa B. Terceiro dia. Alternativa C. Quarto dia. Alternativa D. Sétimo dia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Sexto dia. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 31. Pergunta 2. O que Deus usou para formar Adão? Alternativa A. Água. Alternativa B. Pedra. Alternativa C. Fogo. Alternativa D. Pó da terra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Pergunta 3. Do que Deus criou a primeira mulher? Alternativa A. Do pó da terra. Alternativa B. Uma semente de maçã. Alternativa C. Uma das costelas de Adão. Alternativa D. Das águas dos mares. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Uma das costelas de Adão. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Gênesis capítulo 2 versículo 21 e 22. Pergunta 4. Que alimento Deus deu ao homem assim que o criou? Alternativa A. Frutas e carnes. Alternativa B. Peixes e frutas. Alternativa C. Pão e legumes. Alternativa D. Ervas e frutas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ervas e frutas. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Gênesis capítulo 1 versículo 29. Pergunta 5. Para que propósito foi criada Eva? Alternativa A. Cozinhar. Alternativa B. Auxílio e companhia. Alternativa C. Ser submissa. Alternativa D. Ser inimiga. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Auxílio e companhia. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2 versículo 18. Pergunta 6. Qual o primeiro nome que a primeira mulher recebeu de Adão? Alternativa A. Mulher. Alternativa B. Princesa. Alternativa C. Serva. Alternativa D. Mãe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A.
Mulher. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis capítulo 2 versículo 23. Pergunta 7. Por que Adão deu o nome de Eva à sua mulher? Alternativa A. Por ser a mãe de todos os viventes. Alternativa B. Por ser criada de sua costela. Alternativa C. Porque Deus mandou. Alternativa D. Porque Eva pediu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Por ser a mãe de todos os viventes. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Gênesis capítulo 3 versículo 20. Pergunta 8. Folhas de que árvore Adão e Eva usaram para cobrir-se após terem pecado? Alternativa A. De jabuticabeira. Alternativa B. De laranjeira. Alternativa C. De macieira. Alternativa D. De figueira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. De figueira. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis capítulo 3 versículo 7. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 9. Onde Adão e Eva se esconderam quando ouviram a voz do Senhor? Alternativa A. Atrás de um arbusto. Alternativa B. Dentro de uma caverna. Alternativa C. Entre as árvores do jardim. Alternativa D. Atrás das pedras. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Entre as árvores do jardim. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3 versículo 8. Pergunta 10. O que Deus usou para fazer roupas para Adão e Eva? Alternativa A. Peles de animais. Alternativa B. Palhas de coqueiro. Alternativa C. Penas de aves. Alternativa D. Folhas de bananeira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Peles de animais. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis capítulo 3 versículo 21. Pergunta 11. Qual o nome do primeiro filho, o filho primogênito de Adão e Eva? Alternativa A. Abel. Alternativa B. Sete. Alternativa C. Caim. Alternativa D. Enoque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Caim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Gênesis capítulo 4 versículo 1. Pergunta 12. Qual foi o castigo de Eva por ter desobedecido a Deus? Alternativa A. Ficaria estéril. Alternativa B. Dores na menstruação. Alternativa C. Morreria. Alternativa D. Dores no parto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Dores no parto. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3 versículo 16. Pergunta 13. Qual era a profissão de Adão? Alternativa A. Pescador. Alternativa B. Agricultor. Alternativa C. Carpinteiro.
Alternativa D. Pastor de ovelhas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Agricultor. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Gênesis capítulo 3 versículo 23. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldades para entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, vamos deixar um link de um material exclusivo no primeiro comentário fixado, que vai te ajudar a entender e interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com mais facilidade. Pergunta 14. Qual o nome que Adão e Eva deram a seu segundo filho? Alternativa A. Abel. Alternativa B. Caim. Alternativa C. Enoque. Alternativa D. Sete. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Abel. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Gênesis capítulo 4 versículo 2. Pergunta 15. Quantos anos tinha Adão quando gerou Sete? Alternativa A. 120 anos. Alternativa B. 130 anos. Alternativa C. 550 anos. Alternativa D. 620 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 130 anos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Gênesis capítulo 5 versículo 3. Pergunta 16. Em que livro Adão é chamado Filho de Deus? Alternativa A. Lucas. Alternativa B. Mateus. Alternativa C. Romanos. Alternativa D. Colossenses. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Lucas. Filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Gênesis capítulo 3 versículo 38. Pergunta 17. O que Deus pôs ao oriente do jardim do Éden para que Adão e Eva não entrassem novamente? Alternativa A. Um grande muro. Alternativa B. Leões. Alternativa C. Serafins. Alternativa D. Querubins. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Querubins. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3 versículo 24. Pergunta 18. Qual escritor do Novo Testamento fala sobre a transgressão de Adão? Alternativa A. Pedro. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. João. Alternativa D. Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Paulo. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos capítulo 5 versículo 14. Pergunta 19. Em qual carta do Novo Testamento foi ensinado sobre o primeiro Adão e o último Adão? Alternativa A. 1 Timóteo. Alternativa B. Filipenses. Alternativa C. Gálatas. Alternativa D. 1 Coríntios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 1 Coríntios.
Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45. Pergunta 20. Quantos anos Adão viveu? Alternativa A: 930 anos. Alternativa B: 950 anos. Alternativa C: 980 anos. Alternativa D: 1020 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 930 anos. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5 versículo 5. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.